Sejam bem-vindos ao TronoCast, nossa primeira conversa aqui, com a presença de Davi Faria, Ricardo Barbi e Fabrício Fucarrori. Muito obrigado pela presença de vocês. Deem um alô aí. Tamo junto, tamo junto. Alô. Quando fala o nome e sobrenome é porque o cara é importante, né? Brincadeira. Até a voz fica mais... É, a voz grave, né? Fica a voz de macho, assim. Primeiro agradecer aí o suporte que vocês têm dado. Com certeza não teria acontecido, pelo menos nesse tempo. Ia demorar muito para chegar no nível que a gente está chegando, mas agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo apoio que vocês têm dado. O TronoCast é um instrumento, só um instrumento. E aí, como instrumento, a gente precisa usar. É uma ferramenta. Mas conta então como é que foi a história do TronoCast, que ideia veio essa? Começa pelo nome, por favor. Então, começar do início. Deus tem colocado há alguns anos, pelo menos 2 anos aí, o desejo de compartilhamento de histórias, de experiências, de testemunhos. Mas eu não tinha muito bem a estratégia de como isso ia acontecer. Até em um congresso que a gente teve no final de março desse ano, onde eu tinha certeza que seria por meio de um podcast. Cara, mas eu nunca tinha feito podcast, eu não sabia que equipamento utilizar, não tinha nem ideia do que a gente ia precisar para fazer, né? E a partir dali, eu saí dali, fui procurar uma sala, essa sala. No dia que eu procurei, essa sala estava disponível, no dia seguinte eu fechei. Sabe? Coisas incríveis, assim. E todas as vezes que eu comentava com alguém que eu ia montar, por exemplo, o Davi que tá aqui, não, Deco, eu tenho uma televisão, eu tenho uma mesa. Você acha né? que não, né? Da vida. Não, mas não foi só ele. A câmera que a gente tá usando, eu não ia compartilhar. Compartilhei com uma pessoa, ela falou, eu tenho uma câmera lá, não precisa nem me pagar. Fica lá com ela, depois você me devolve. Então, assim, resposta de Deus o tempo inteiro para a montagem desse projeto. E como surgiu o nome, né? Deus me deu uma palavra, né? E essa palavra está em Apocalipse 3, 20, 21. Pega ali pra gente, Fabrício, ou Ricardo, se vocês alcançam aí pra gente compartilhar. Então aí, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então a ideia do TronoCast, é porque nós estaremos sentados. Já estamos, né? Já estamos sentados com Cristo no trono. Então, por isso, TronoCast. Muito bom, muito bom. Legal, cara. E a gente vai começar com histórias, com compartilhamentos de testemunhos e do que Deus tem feito, né? Tá, isso não vai ter uma temática, vai ser explorado o que olha, Deus colocar no coração das pessoas, em teu coração, vai ser... Eu tenho uma lista, Davi, de 40 temas, Isso, coisa linda. sabe? Para trabalhar. E eu estou começando a fazer um trabalho de pessoas que falariam sobre esses temas, né? Temas que envolvem questão de paternidade, né? De paternidade de Deus, de Cristo, né? Envolve família, a experiência da mesa é um dos temas. Então tem vários assuntos que a gente vai trabalhar, né? A questão da gestação, criação de filhos. Deixa eu dizer por que eu tô aqui, né? Há algum tempo também, para quem não sabe, a gente tem uma filha com síndrome de Down, né? A Olivia, que é uma bênção lá em casa. E é uma bênção bem ativa. Que bom, né? Para quem é pai de síndrome de Down, sabe que eles são muito, muito ativos, né? Eles têm uma energia a mais, assim. Eles são muito queridos. Todo mundo sabe disso, né? Que o síndrome de Down... Coisas são comuns. O síndrome de Down é muito ativo, ele é muito carinhoso e ele tem cardiopatia, né? A minha, graças a Deus, isso não tem. Nem hipotireoidismo, que normalmente acontece, nem cardiopatia. Mas quando aconteceu isso tudo e a gente começou a viver essa vida de paz de uma criança especial, veio muito forte no nosso coração como a Olivia é uma bênção, como ela é muito acima da média de outras crianças com síndrome de Down que a gente convive, ela é muito acima da média. E o porquê disso, né? E assim, apesar de não é fácil, né? Exige muito dos pais e da família tá fazendo esses estímulos, mas é algo que não é fácil, mas é simples fazer. E quanto mais cedo, melhor. E isso surgiu muito forte no nosso coração, no meu e da Renata, minha esposa, de a gente precisa falar isso para outros pais, né? Então, a gente, por exemplo, no aniversário da Olivia, a gente fez 2 festas, uma antes para algumas crianças que são de síndrome de Down e os pais delas, que a gente nem conhecia, só pelo grupo de pais com deficiências e tal, para trazer essa interação, né, e compartilhar um pouquinho. E depois os nossos amigos de sangue, de família, enfim.
E quando o Deco veio com essa ideia do TronoCast, eu falei, cara, olha que bênção, a gente tem o que falar. Eu tenho muitas dicas para dar como pai, a Renata como mãe. A Renata mesmo é muito empenhada nisso. E isso é uma oportunidade. E nada melhor que um instrumento como esse para falar para o mundo. Para o mundo, isso. Quem sabe a gente talk in English too? E é legal que a gente estava comentando Japonês. antes, através disso, e a palavra fala sobre isso, nós abriremos as portas das casas, né? Através desse instrumento, através dessa imagem, do áudio, né? E da transmissão, da gravação. Né? Então, é por ali que a gente está entrando, e é por ali que Deus, é por ali de Cristo, é por ali que a gente vai transformar vidas de famílias. Assim como eu tenho muito o que dizer, quantas pessoas têm o que dizer e que vai ajudar, abençoar famílias, pais, mães, que estão aí perdidos, às vezes, né, tristes, enfim, não só com o assunto síndrome de Down, o assunto da criança com deficiência, mas quantos assuntos, né, paternidade de adolescentes, enfim. Às vezes até pessoas comuns, né, Deco? Eu comecei a ouvir podcast já faz mais de 10 anos. Antes era só áudio, né? Aí depois com o YouTube veio a questão da entrevista. E um dos podcasts mais conhecidos do Brasil chama Café Brasil. Ele parou uma época de chamar só gente famosa. Ele falou assim, cara, tem muita gente comum que tem preciosidades para oferecer para o mundo, e ele começou a trazer. Ele chegava assim, olha, você precisa ouvir. Ele levou um cara de rua uma vez. Um negócio impressionante. Então, às vezes, Deus vai te dar assim, pessoas que talvez não sejam tão famosas, mas que vai trazer um tesouro para você aqui. Obrigado por me chamar de famoso, porque eu achei que eu era um desse comum. Você aí. Às vezes é até pessoas rua, comuns, ou eu sou o cara de rua, pode ser também. Cara, na IP Street você é um dos caras mais famosos. Acho que não. Desde quando tu era cabeludo. Pode ser, na época que eu tinha cabelo, pode ser. Não, e eu tava compartilhando com algumas pessoas o que vai acontecer no primeiro episódio. Cara, gente que passou por circunstâncias como essa, da questão da gestação e tal. Depois eu conto um pouquinho mais sobre o que vai ser esse episódio, mas, cara, os caras começavam a chorar, sabe? Porque é um tema sensível, assim como a síndrome de Down é um tema sensível, né? Eu lembro de amigos nossos em comum que tiveram filhos também com síndrome de Down, que quando descobre a notícia, né, de uma cena, é um baque, o cara não sabe o que fazer. Né? Então, levar um pouco dessa experiência, levar um pouco dessas histórias e dos testemunhos, como Deus tem trabalhado na vida de vocês. Né? Como Deus tem trabalhado na vida da Cacá e do Léo, por exemplo, que vai ser o primeiro episódio. Então... Opa. Esse já é o primeiro. Spoiler. Não, a gente pode falar, não tem problema. Não tem problema. Né? Então... Já vou anunciar a galera, primeiro episódio, Cacá e Léo, viu? Cacá e Léo. E cerejinha. E a cerejinha do bolo, Rebeca. com a cerejinha do bolo. Eu vou ficar esmagando ela. Não tem outro jeito. Isso aí. Isso aí. É isso, meninos. Muito obrigado aí, né, Glória a Deus. Beijo, agradeço. Vamos por lá, essa vamos começar. gravação. E agora é o Espírito que conduz. Né? Amém. Isso aí. Amém. Graças a Deus. Valeu, obrigado você. Bom. Fique ligado aí, TronoCast, no YouTube, Spotify, Instagram. Obrigado.